O Marcum foi um dos apresentadores mais competentes e eficazes que o Roda Viva já teve. Foi presidente da TV Cultura de São Paulo, a Fundação Padre Anchieta. Depois se dedicou à produção de documentários, escreveu livros, entre os quais aqui, Marcum, eu gostaria de registrar o livro sobre o Vlado, né? Situando aquela época que nós vivemos da ditadura, Isso. e o 1961, que as armas não falem, este sobre a legalidade, né? E então, entre outros, e agora o Marcum está, entre outras múltiplas atividades que ele consegue continuar tocando, está se dedicando ao estudo da inteligência artificial, que é, em princípio, o que nos motivou, Marcum, a fazer essa conversa aqui, te convidar. Obrigado por ter nos atendido, né? São E é isso. horas da noite, agora em Lisboa, né? Mas cá está conosco. Seja muito bem-vindo, Marcon. Obrigado, Vieira. É um prazer estar com vocês aí. Eu não, na verdade, não estou estudando a inteligência artificial, estou praticando um pouco, porque Melhor. esse é um assunto é complexo, mas na verdade, desde que surgiu o ChatGPT 1, lá, por conta da ligação com meu filho Pedro, que eu convidei para vir aqui, não sei se ele vai conseguir, ele me disse que estava enrolado. Que é o cara que esse sim estuda e conhece o assunto, eu acabei me aproximando desse universo e acho que a nossa geração, tem que romper o receio que tem por conta da inteligência artificial e praticar, entendeu? Quer dizer, eu lá de cara, e vou falar muito rapidamente sobre isso, não tenho a menor dúvida de que essa ferramenta, essa coisa, tem que ser controlada mundialmente. Não sou eu que falo isso, tem caras super craques aí, como o Harari, por exemplo, para citar só um, que fala com muito mais competência. Então, eu não estou sendo panglossiano aqui de achar que não tem que controlar, que não tem que fiscalizar, que não tem que ter alguma regra e que essa regra é muito complicada de fazer. A gente já está tendo problema com as big techs, imagine com uma coisa que ela própria pode ter autonomia e tocar para frente. Mas não é isso que eu estou nem praticando e muito menos, vamos dizer assim, analisando, porque eu acho que esse debate é um debate que demanda a atuação de vários parlamentos do mundo, né? O parlamento brasileiro, a gente está assistindo cenas de pugilato aí intelectual todo dia, né? E está longe de ter interesse sobre isso. Há alguma coisa ali já se discutindo sobre regulamentação para isso, mas, enfim, não é a praia o que eu quero e tenho tentado fazer é dizer o seguinte, ok, dada essa possibilidade, o que a gente pode fazer? Então é isso. Muito bem, pessoal, mas eu acho que esse aí é um bom ponto de partida para todos nós conversarmos a respeito, não é? Né? Maneco Martinelli, que trabalha muito nessa área política e com a produção de vídeos e de campanhas em geral, Flávio Dutra idem, a Isara Marques está aqui com a gente também, o Márcio Pinheiro e o Eugênio Bortolom. Então, pessoal, vamos todos, tá? Sintam-se bastante à vontade para a gente conversar sobre esta questão toda. Inclusive, né, e aí, porque a inteligência artificial, meios digitais, blogs, sites, essa coisa toda, né, meio que se compõe num ambiente mais amplo, que inclusive agora está sendo objeto de análise, de avaliação pelo STF. Né? Casualmente hoje foi o ministro Flávio Dino, o último que votou, não sei se depois dele mais algum também emitiu seu voto, e estava em 5 votos favoráveis contra um contrário à regulação destas plataformas todas aqui no nosso ambiente. Né? Acho que essa é uma coisa que a gente pode conversar bastante, né? Especialmente porque essa questão da responsabilização de quem veicula é tão importante quanto a de quem produz. Né? E aí, voltando então para a inteligência artificial está criando um cenário absolutamente novo, um cenário quase que incontrolável neste momento, né? Que faz com que todos os países, de uma forma geral, dos países da Europa, de um modo muito particular, estejam avaliando e ver como é que se controla essa questão, essa manipulação toda da opinião pública universal
que está ocorrendo com essa manipulação feita pela inteligência artificial. Né? Estou ouvindo a opinião de vocês todos, tá? Não quero ser eu aqui o dialogador deste assunto. Mas o que a gente vê, né, é exatamente isso. Inclusive, do ponto de vista político, a gente podia avaliar quais são os riscos sociais que esta novo ambiente cria, né, no mundo todo, na nossa sociedade. A gente recebe diariamente vídeos, especialmente pelo WhatsApp, pelo Instagram, que você olha e diz, "Ó, isso é absolutamente verdadeiro. É impossível que alguém não tenha feito isso." E, na verdade, foi, né, uma manipulação, muitas vezes odiosa, cruel, mas é aquilo que tem e é aquilo que se vê. É só para. Eu, Diga. o, o Nilson Souza me contou um troço que eu achei fantástico, tá? E eu acho que eles fizeram alguma coisa parecida aí no, na comemoração do centenário do Maurício Sirotsky. O Maurício Sirotsky apareceu via inteligência artificial com a figura dele e tal ao final do evento, tá? Mas o Nilson fez isso com a família dele e transportou do passado um antepassado deles, tá? Que se corporificou pela inteligência artificial. Sabe o que que aconteceu? A família ficou chocada, tá? Talvez pela idade e tal, pela formação, simplesmente não entenderam aquilo e ficaram chocados, apavorados com isso aí. Ou seja, esse lado da inteligência artificial também tem que ser avaliado, tá? Qual é a repercussão que ele vai ter nas pessoas da classe média ou menos instruídas, né? Eu vou contar aqui rapidamente o que eu estou fazendo nesse momento. Uma das experiências aí é o seguinte. Em outubro, agora, vai ter a inauguração de uma exposição importante de um arquiteto brasileiro muito conhecido, não, muito importante e pouco conhecido, um campineiro, chamado Fábio Penteado, que foi muito amigo meu, era um cara mais velho, ele morreu em 2011, ele nasceu em 1929, né? Portanto é bem mais velho do que a gente aqui. E o Fábio construiu lá em Campinas um centro de convivência, que é um prédio que ocupa uma praça, são quatro edifícios que formam uma espécie de uma arquibancada ao ar livre, e embaixo tem um teatro, uma galeria de arte, a sede da Orquestra Sinfônica, um prédio modernista muito bonito, importante, que ficou fechado desde 2010. E agora a prefeitura restaurou o prédio na sua plenitude de tecnologia e estética, porque é um prédio de concreto, todo de formas muito arrojadas, assim, e ele, para comemorar o relançamento do prédio, vai haver uma exposição das obras desse arquiteto, que era um cara super criativo, talentoso, irreverente, não filiado a nenhuma corrente estética, fez vários projetos, muitos deles não realizados. Pois bem, para agregar valor, digamos assim, à exposição, eu estou fazendo três coisas. A primeira é um site, a segunda é quatro coisas. Um livro, que é uma biografia dele, que eu já tinha escrito e ressuscitei lá, porque ele não publicou quando era vivo e tal. Um, um vídeo, um documentário de uns 10 minutos e um chatbot que, dentro da exposição, as pessoas vão utilizar o celular e vão conversar com o Fábio Penteado. Então, eu recriei a voz do Fábio com inteligência artificial, uma tecnologia muito recente do Eleven Labs, que está disponível para qualquer um de nós, qualquer pessoa pode usar, né? O custo é ridículo, a facilidade de recriação de uma voz de uma pessoa para ficar muito parecida demanda 3 minutos de fala, 4 minutos, não mais do que isso. E, e construir esse chatbot, que é um chat GPT feito sob encomenda para responder como o Fábio Penteado. E alimentei esse chatbot com todas as informações que eu tinha sobre o cara. Eu escrevi a biografia dele, tinha mais todos os discursos que ele escreveu, mais a descrição dos projetos, entrevistas, depoimentos, crítica de terceiros sobre ele, enfim, um vasto material. E está disponível hoje, tem inclusive um telefone já em funcionamento aí no Brasil, que se você discar, ele está obviamente fechado, né?
Você fala com o cara e ele te responde dizendo assim: Ô Vieira, tudo bem? Se você disser que é o Vieira ou o Canabarro. Ô Canabarro, como vai? Tudo legal? Então, o que que você quer saber sobre a minha obra? E aí você diz: eu quero saber como é que você fez o prédio da Santa Casa. E aí ele responde lá, com um rigor de resposta muito impressionante. Isso tem um potencial de desenvolvimento de produtos para jornalísticos impressionante. Imagine, por exemplo, sei lá, a Fundação Maurício Sirotsky criar o Maurício Sirotsky que responde como tal. Ou, sei lá, o Machado de Assis, ou seja quem for, né? Existe um cara muito interessante que vale acompanhar o que esse sujeito está fazendo, chamado Jonas Suassuna, filho do Ariano Suassuna, Uhum. que ele criou a voz de Deus. E a Que voz é de o Deus, dono, é o dono, Jonas Suassuna é o dono do sítio, aquele famoso do Lula, viu? eu ia falar isso, exatamente, é ele, é ele. Ele é um cara que foi sócio do Lulinha, é um cara, eu conversei muito com ele, aí a gente chegou a discutir uma aproximação que, por várias razões, não se consumou, porque, no fundo, ele sabia menos do que eu da tecnologia e sabe muito mais do que eu do negócio, mas ele, obviamente, não quis compartilhar o negócio que ele conhece, que é, vamos dizer assim, as possibilidades de financiamento de projetos desse tipo, e eu também não, quer dizer, que não entendo quase nada da tecnologia, não tinha muito o que casar com o Jonas. Mas ele pegou a voz do Cid Moreira, recriou a voz do Cid Moreira com a autorização do Cid antes dele morrer, e hoje o Cid fala em 32 línguas, trechos da Bíblia. E eu não entendi Uau! ainda direito como é que é esse modelo de negócio, onde é que ele vai ganhar dinheiro Fatura com isso. milhões. Fatura milhões, muito, muito. Exato. Então, eu estou dizendo isso porque é o seguinte, quer dizer, eu estou nesse experimento aí do Fábio Penteado, já tem, o vídeo está sendo editado, o site já tem a voz dele ali respondendo não, descrevendo os projetos e o telefone vai funcionar perfeitamente com o aval da filha, autorizado direitinho, com todos os rigores éticos, que obviamente ele não. Se você perguntar para ele o que você acha do Jair Bolsonaro, ele não vai responder, né? Porque tem travas e bloqueios, mas, obviamente, as possibilidades para o mal desse tipo de coisa são imensas. Mas, como eu disse aqui no começo, eu não estou preocupado com isso. Não é a minha praia, eu não vou fazer maldade. Então, eu quero ver onde é que dá para explorar possibilidades, de produção de conteúdo usando essa tecnologia, que significa, vamos dizer assim, construir personas ligadas a figuras reais que dialogam principalmente com os mais jovens. Eu também não sei dizer qual será a reação, por exemplo, da minha neta, que tem 13 anos, né, sobre indo numa exposição em que ela pode conversar com o arquiteto que é o autor da exposição. Não sei, nós vamos testar isso, né? Mas eu diria que eu suspeito que tem potencial para isso. Então, eu estou dizendo isso porque eu acho que assim a reação de modo geral, dos meus colegas da minha geração, é dizer: não, não, pelo amor de Deus, não quero nem ver isso, vira esse negócio para lá, não quero nem saber, nunca ouvi falar, não tem interesse. É Olha, não, bem pelo isso. amor de Deus, para vocês terem uma ideia, eu estou trabalhando na mesma direção, num projeto que envolve o Vladimir Herzog, para os 50 anos da morte do Vlad. E estou trabalhando com muita cautela, inclusive de divulgar isso, né, nesse momento, porque tive reações, inclusive dentro do Instituto Vladimir Herzog, não do filho do Vlado, do Ivo, mas de outras pessoas, e colegas meus, companheiros meus de militância, que eram amigos do Vlado, falaram: mas, pô, você está recriando um falecido, você está inventando como é que chama? Algo macabro. E aí eu respondi o seguinte: ok, e o Rubens Paiva, do filme do Valtinho Salles, que ganhou o Oscar, é o quê? Quer dizer, o que eu acho que há em relação à inteligência artificial, e encerro por aí essa primeira observação, nós somos ignorantes, preconceituosos, certo?
e temerosos de algo que tem um potencial gigantesco. Claro, e lembro que falei desde o início que é preciso regular isso mundialmente, né? Mas não aproveitar, não se valer dessa tecnologia ou dessa possibilidade naquilo que ela oferece de instrumento, de ferramenta, é atraso, na minha visão. Fala, Flávio Dutra. Tu citaste há pouco o Harari, tá? Se eu não me engano, ele foi um dos 300 ou mais especialistas, cientistas, tá? Que fizeram uma grave advertência em relação à inteligência artificial, à medida que daqui a pouco o ser humano perde o controle. Até agora teve um caso muito, digamos, exemplar na China daqueles robôs humanoide que bateu se rebelou contra um técnico, contra um engenheiro, tá? Então, a preocupação deles é que isso aí perca o controle, tá? E daqui a pouco a inteligência artificial cria um cataclismo, até possa provocar guerra, destruição do mundo e tudo mais, tá? Qual é a tua avaliação? Como é que tu enxerga esse processo? Olha, eu não tenho dúvida de que esse risco existe, tá? Quando a internet surgiu, e eu lá atrás, de alguma forma, também me mobilizei nessa direção, eu criei um projeto que chamava Jornal de Debates, que era a recriação de um jornal da Revolução Francesa, que depois teve nos anos 40 aqui no Brasil, e depois nos anos 70, já com Fernando Gasparian e Limeira Terge, eu participei. Era a ideia seguinte: era uma plataforma, uma tribuna livre de debates, você colocava um tema em discussão e todo mundo podia escrever. Arrumei dinheiro do IG, juntei uns 8, 10 jornalistas, tivemos alguns milhões de seguidores e visitantes únicos e aquela coisa, 50.000 artigos publicados e tal, e o negócio morreu no meio de uma das crises da internet. Mas por conta disso, e depois desse eterno minha colaboração com o Pedro, meu filho, eu fui parar num negócio chamado Casa da Cultura Digital, que era um hub de criadores e tal. Eu era o único velhinho já. Isso estou falando há quase 15 anos atrás, né? Então eu era menos velhinho. Mas convivi com isso. E havia nesse, nessa bolha da cultura da internet livre e tal, a ilusão de que aquela ferramenta ia nos libertar, a todos nós. Porque se todo mundo pode opinar e dar seu palpite, não precisa mais de um jornalista, de um diretor de jornal, de uma emissora de TV, ou de uma rádio, ou seja do que for, está tudo resolvido. Deu no quê? Nas big techs, certo? Então, Não só ia ser a liberdade, mas ia nos aproximar, ia aproximar as pessoas, isso, e não isso. dividir como está hoje, né? Não dividir. E aconteceu tudo ao contrário. Então, quer dizer, o alerta que é feito por esses cientistas é absolutamente pertinente, e eu espero que a sociedade, tenha amadurecido. Mas não é o que eu estou vendo. Não é o que eu estou vendo. Tá certo? O Vieira publicou lá, me mandou, pelo menos, acho que alguns de vocês devem ter visto aí, essa avaliação do corte que o Bolsonaro teria obtido lá. Mas a bem da verdade é o seguinte: toda essa movimentação política mais recente no Brasil não existiria, eu acho, se não houvessem as redes sociais e essa instrumentação que está sendo Assim. existindo. Então, o sinal de negativo que eu fiz foi para o artigo, porque o artigo faz algumas afirmações ali que depois você vai comprovar e elas são absolutamente supérfluas. Elas não. Por exemplo, o cara diz que o Bolsonaro dominou o jogo, ele usa essa expressão, né? Essas expressões para lacrar, que é o que o Vieira sabe disso, já comentei com ele ontem, me deixa com o pé atrás. Aí você vai ver o seguinte: a reação das pessoas que viram os cortes Foi do negativa. Bolsonaro, 55% é negativa, 38% acha que é deboche. Então, quer dizer, como é que ele dominou o jogo? É simplesmente para dizer o seguinte: é o cara que está querendo se vender e vender o saber dele em termos de inteligência artificial e tal. Então, ele fica complicando e dizendo que tudo. Enfim, é mistificação, é a velha e boa mistificação, né?
Então, é isso que me deixa um pouco o pé atrás em relação a essas coisas. Mas eu absolutamente estou de acordo com você que não tem o que fazer contra. Não dá para ir contra. É besteira ir contra. O que pode, o que tem que haver, sim, é regulamentação. Porque a história. Outro dia até estava lendo isso aí. Quando a internet começou, ela era uma coisa simpática, né? As redes sociais iam aproximar as pessoas, velhos amigos iam poder se rever, turmas inteiras do ginásio que fazia 50 anos que ninguém se reencontravam e tal. Essa era a proposta, né? E era um bando de jovens simpáticos, de calça jeans, de moletom e tal, aparentemente, né, gente boa, inofensivos e tal. E com isso se deu uma certa liberdade. Essas empresas foram crescendo, a tecnologia foi se desenvolvendo meio livre, né? E de repente virou um monstro. Esses caras que eram esses jovens de blue jeans e tal, viraram os tubarões das big techs, Os né? Musk da vida aí. Todos aí na posse do Trump e tal. E o que está havendo hoje o que se diz que está havendo hoje é uma aliança entre essas big techs e esses populistas de direita, essa nova direita, para mudar o mundo, né? Resumindo, é para mudar o mundo, mudar as regras da democracia tal como se conhece. Então, mas há toda essa coisa, essa lenda inicial, dessa astral bom e tal, é usado por esse pessoal para impedir qualquer tentativa de regulamentação e tal. No Brasil, pelo visto, o Brasil é uma das vanguardas dessa discussão, por incrível que pareça. É, no Brasil, acho que vai vingar a regulamentação. Já está em 5-1, né? E precisa de mais um voto ou dois, né? Mais um voto, na verdade, precisa de mais um voto para Mais um. ser declarado inconstitucional o artigo que diz que as big techs não são responsáveis pelo que elas veiculam e tal, tal, tal. Mudando esse artigo, mudam as consequências, a lógica da lei muda, né? Porque absolutamente não pode ter uma mídia, porque as redes sociais são uma mídia, né? Imagina que quando surgiu o rádio lá, não sei aonde, deve ter dito a mesma coisa, é um absurdo isso aqui. Enfim, tem que ter regulamentação, tem que ter regras e tal, senão a democracia está ameaçada. Agora, o uso de mentira, de falsificação e tal, é inevitável e sempre existiu cá entre nós, né? Antigamente era o panfleto apócrifo, depois, enfim, sempre existiu. Vocês E aí vai do Rio Grande do Sul, vocês não, que o Camaneco hoje não está no Rio Grande do Sul, mas a maior parte está aí. Eu me lembro de um episódio que vocês devem lembrar o negócio, que era um dos caras que fez isso era o Severo, se não me falha a memória, que era um comendador que ele inventou, lembram? Vocês lembram disso? Não, Não, lembramos, Ele lembramos muito bem, mas não não foi era o não, Severo. Severo? Não foi o era Severo. Quem que foi? o Rogério Mendelson, o Antônio Pedro Machado, Roberto Appel, o E o, es- Aspercir, não, era o comendador. Era um comendador de Araque que eles Persino Umbrella. empurraram e a imprensa publicou, né? É, Aspercino Umbrella era o nome dele. era Aspercir Umbrella? Não me Era lembro, não me Umbrella, lembro. sim. Eu lembro que a gente fez uma matéria na revista Do grupo Imprensa. Ivanhoé. Do grupo Ivanhoé. Ivanhoé, Grupo Ivanhoé, exatamente. E eles pegavam o nome assim, que estava escrito Aspercir Umbrella num prédio do centro de Porto Alegre. Ó, vamos botar o nome Aspercir Umbrella, e botavam lá e os caras engoliam. Mas era uma Mas foi brincadeira. uma muito boa lembrança essa, Marco. Muito boa lembrança, né? Porque o que aconteceu? Isso é lá na década de 70. Um grupo de Isso. jornalistas bem-humorados, irônicos, satíricos, criou este personagem e começou a abastecer os jornais com press releases sobre esse Isso. personagem e o grupo empresarial que ele teria criado, chamado, como lembrou ali Ivanhoé. Márcio, Grupo Márcio. Ivanhoé. E foram se sucedendo as informações sobre este grupo e sobre esse empresário, de tal forma que, em determinado dia, na Assembleia Legislativa, um deputado, cujo nome não registrei, fez um discurso louvando a atividade e o empreendedorismo do comendador Asper. E mais adiante eles foram seguindo com essas informações de ampliação de atividades do grupo, de novas aquisições aqui e ali, até que em certo momento cansaram da brincadeira, porque isso exigia um esforço de produzir o release, mandar o release para as redações de jornais e de rádios. Cansados da brincadeira, decidiram matar o comendador. Não, não foi assim.
Não foi? O grupo adversário publicou a morte dele. Porque era a turma do Estadão e a turma do. Eram dois veículos. A redação do Estadão estava lá pelos Antônio, o Rogério e tal, e um outro grupo que matou. Aí eles lançaram o filho do governador como novo CEO, presidente do grupo. Foi assim, era uma briga, uma disputa entre dois grupos sobre a história fake do. Não, Não, mas mas então, valeu muito a lembrança nesse sentido. As fake news, as faculdades, as mentiras, as intrigas, não são coisa de hoje, né? Elas estão quase que desde o início da humanidade. E não vamos esquecer que um período feio, cruel da história do jornalismo brasileiro foi os tempos da imprensa marrom, que inventava claro, fatos, criava circunstâncias, personagens, né? Tudo no sentido de fazer o pior de todos os jornalismos, que, na verdade, pode-se dizer, não era jornalismo. E isso é o que nós temos hoje nas redes sociais, né? E agora com o agravante de que essas ferramentas de inteligência artificial estão cada vez mais avançadas, de tal forma que se criam esses novos personagens. E eu é Só acho, isso. queria, só para eu só complementar, queria Flávio, lembrar só para terminar, sobre aquela outra observação do Marcum, de que as pessoas resistem e são preconceituosas em relação a esta novidade. Isso é absolutamente verdadeiro, né? Faz parte da natureza humana também resistir às mudanças. Eu lembro, uma vez eu estava estudando um pouco da história do cinema e da comunicação, quando surgiu o cinema falado, os atores diziam: ora, quem é que vai querer ir para o cinema para ouvir pessoas falando, atores falando? Não é isso que as pessoas querem no cinema. Então, essas resistências sempre ocorrem e ocorrem. Então, o que está existindo muito fortemente nas gerações mais avançadas, que deveriam ser mais sábias, como as nossas, resistem muito a isso. Fala, Flávio Dutra. E tem o VAR, né? eu O só pior queria é lembrar outro episódio. Foi o famoso jogo da CONCACAF, tá? Em Mussum, que era o meio do Sesc Centenário aqui, e o Coy Lopes de Almeida, tá? Esquerdista, inventou para desvalorizar o torneio esse, que a CONCACAF tinha sido convidada para o torneio, e ajudar contra o Fortes e Livres de Mussum, coitado do próprio Mussum, que agora está quase destruído, tá? Um time da terceira ou quarta divisão. Ele inventou na Zero Hora comprou, começou eu lembro que eu estava iniciando a carreira na época, tá? Comprou a ideia, então, é só para chamar a atenção o seguinte, era fake news raiz mesmo, tá? Era assim mesmo. Ele inventou a informação e alguém ligou para o prefeito, disse, não, vão receber, tudo bem, a federação encampou e tal, e o troço não existia, né? Tem uma história da época, do Paulinho Machado de Carvalho, filho do Marechal da Vitória, foi meu patrão na TV Record, era dono da TV Record lá nos anos 80, e ele me contou e queria que eu escrevesse a biografia dele, eu acabei não escrevendo, infelizmente, porque ele não queria pagar, então ele queria dividir os direitos autorais. Aí eu falei: ô Paulinho, desculpe, mas direito autoral de livro não dá camisa para ninguém, eu vou ter que dividir com você. Porra, não dá, né? Bom, mas ele tem um livro dele que eu não sei se essa história tá, que era a seguinte: ele teve duas histórias sensacionais. A primeira foi, ele, num dia, show do dia 7 ele trouxe dos Estados Unidos, eu vou tentar resumir, um cantor que imitava o Frank Sinatra, igualzinho. Não era o Frank Sinatra, era um. E ele botou nos jornais impressos da época, em São Paulo: adivinhem quem vem para o show do dia 7. E uma foto do cara com chapéu igual ao do Frank Sinatra, meio de lado, mas não dizia que era o Frank Sinatra. Aí foi aquela onda chamada na TV, a TV Record era líder de audiência. Sete Ah, no no, sete, no dia tomava 7. sete no sete, né? Aí Dia no dia 7 do canal 7. dia 6 para o dia 7, quando chegou perto da meia-noite, os apresentadores, Lota Júnior e Sônia não sei o quê, estamos aqui, agora vamos ver o nosso convidado especial. Ninguém falava que era o Frank Sinatra. Aí o cara cantou uma música como o Frank Sinatra, atrás de um voal, assim, que disfarçava a imagem dele, terminou de cantar, o, o Blota Júnior disse: caros amigos, telespectadores, são 3 minutos ou 5 minutos da madrugada do dia 7 e nós queremos deixar claro que isso aqui foi uma brincadeira. Aqui está o John da Silva, tal, que é imitador do Frank Sinatra e tal.
Não satisfeito disso, em outra ocasião, ele fez uma narração de um jogo de futebol do São Paulo fora do Milan, na Itália, não tinha, e gravou essa coisa, deixou programada na rádio Jovem Pan não, Pan-Americana, que era dele, lá da família, e transmitiu o jogo fake. E todas as outras rádios começaram a dar os resultados até a hora em que, a mesma coisa. 1º de abril, piada, o cacete. Isso tudo para dizer essa coisa que o Vieira já tinha dito, que é fake news não é de hoje. O que é de hoje é a escala que isso está sendo feito. E o grau Perfeito, de perfeição que é perfeito, possível fazer. perfeito. Exatamente, exatamente. Maledicência, né? Antes era quase brincadeira, agora é maledicência, né? Exatamente, essa é a grande diferença. Não é? Não tem mais a brincadeira, né? Uma jogadinha, uma pegadinha, não. Hoje é a maldade, e isso impera principalmente na questão da política, né? A desconstrução, né? A mentira, a repetição da mentira, que ela se despedaça em milhões de vezes que ninguém busca esses cacos, né? Só aquelas 1000 vezes repetidas. E né, como vai parar isso é outra questão, né? Mas Eu então, já vejo que tu entraste na seara aí, Martim, uma guerra nuclear, quer dizer, a guerra nuclear era um perigo e todo mundo ficou com medo, todo mundo quis se armar, mas não se usa, menos até agora, né? Até que ponto o pessoal vai se dar conta que tem que barrar um certo momento, porque senão a sociedade Uhum. vai viver de perna para o ar, né? Quer dizer, ninguém vai mais acreditar em nada, tudo vai duvidar de tudo. Tem que saber se as instituições vão ser mais fortes. Aqui em Portugal, nós estamos vivendo uma situação absurda, que é a seguinte: o partido de extrema-direita, o Chega, tinha um deputado, elegeu, da última vez, 50 e pau, e agora é a segunda força política do país, tem mais deputados do que o Partido Socialista. E eles aprovaram não, fizeram agora, hoje, saiu um abaixo-assinado para proibir o reagrupamento familiar de imigrantes. O reagrupamento familiar permite que, se você tem a sua mulher que não está aqui, traga para cá. Se você tem um filho, traz. O filho pode trazer o pai ou a mãe. E para reagrupar a família, o Estado português, no período do PS, aprovou essa possibilidade. Portugal tem uma enorme necessidade de imigrantes, né, para trabalhar naquilo que os portugueses não querem trabalhar, né? Os brasileiros são 1 milhão, 600 mil é o número oficial. Mas eu calculo que, somando aqueles que não têm, que têm outra cidadania, ou os ilegais e tudo, nós estamos beirando 1 milhão de portugueses. Eu trabalhei num projeto aqui que deu errado, editorial, que era voltado para esse grupo. Os caras conseguiram 27 mil assinaturas e vão apresentar uma moção no parlamento e provavelmente vão aprovar proibindo o reagrupamento familiar. Então, quer dizer, se as instituições não. E claro que o crescimento do Chega foi feito com base em três fatores. Vai. O primeiro deles, e mais importante, talvez tenha sido a colher de chá que a mídia sempre deu para esse cara, o líder do Chega lá, o André Ventura, que fizeram com o Bolsonaro no Brasil. Pode dizer que o André Falso, Ventura. falso ouvir os dois lados, aquela coisa de que existe uma Exatamente, simetria exatamente. entre as coisas, e absolutamente não tem, né? Enfim. Exatamente. E o André Ventura é mais esperto que o Bolsonaro. O segundo fator é o uso que eles têm das redes sociais. E o terceiro é esse cansaço que tem em relação às instituições como um todo, porque não é só a esquerda, não é só o Partido Socialista, não é tudo, né? A sociedade, ou parte da sociedade, acha que tem que mudar, né? A propaganda do Chega aqui é assim: eles erraram por 50 anos, me deem uma chance. Isso é Roubaram, né? Eles foram até mais duros, né, Marco? Então, exatamente. Então Corrupção. eu digo assim, ou a sociedade, quer dizer, e essa sociedade não somos nós, não é o Brasil, certo? São os Estados Unidos, a Europa, né, a Itália. China, a Itália, todo mundo entende que tem que barrar um pouco esse jogo, ou nós estamos ferrados, com certeza, né? E isso é a inteligência artificial, sim,
mas também é o poderio das Big Techs, que é maior que muito o Estado no mundo. Eu não sei se tem esse entendimento. Não sei. A gente, o que nós estamos vendo hoje, o que eu acompanho do noticiário do Brasil, né, o que aconteceu hoje com o Haddad lá no Congresso, né, quer dizer, o cara vai lá para discutir um assunto e os caras dão um chapéu nele daqueles gigantesco, né? O cara fica sem saber o que fazer. A Marina Silva, a mesma coisa, e teve que ir embora, e aí, que daí? E aí, O então, eu problema é acho que o cara assim, que depois escreve, o problema é o cara que depois escreve um artigo dizendo que o Nicolas dominou a situação porque ele é muito esperto, que ele fez tudo aquilo para lacrar e tal. Então, naturaliza, fica tudo normal. Ninguém. Lembra daquela frase, você tem direito às suas próprias opiniões, mas não aos seus próprios fatos? Hoje em dia, essa frase não vale mais. As pessoas têm, cada um tem os seus próprios fatos, cada um tem a sua versão das coisas e vamos discutir. Ah, você merece, eu sou corintiano, é por isso que nós não nos entendemos. Que a minha verdade é mentira, né? Então, acabou, né? Também não era para deixar todo mundo sem desanimado, né? Pois é, essa foi boa. Essa, é a aldeia global do Marshall McLuhan, né? Quer dizer, tudo que acontecia num lugar pequeno, todo mundo ficava sabendo, tinha os boatos, tinha... Agora o mundo é uma aldeia global. Chegamos lá, né? É, Todo mundo exatamente. sabe, todo mundo que quer saber, né, que procura saber, fica sabendo de quase tudo através das redes sociais, o que é verdade e o que não é verdade. A questão é saber, né, poder saber se é ou não é. Isso é que está difícil cada vez mais. Marcou. É, e a polêmica também, ela rende 2,4 vezes mais do que uma colocação construtiva. Então, quem, né, coloca questões polêmicas e discute sem buscar qualquer solução tem mais audiência. E a audiência lacra e lacra dá dinheiro dá prestígio e né, ninguém quer resolver nada, né? É confundir que vale. É isso aí, até a lógica. O Marcinho E ia aí, falar. qual é a solução para isso, Marco? não sei, Quero Márcio. saber. Não, eu acho que não tem. Eu acho que essa questão. Eu insisto no seguinte. Vou voltar para a minha martelação aqui. Nós que temos a experiência, vivência, competência, conhecimento e tal, temos que nos apropriar das ferramentas e utilizar essas ferramentas, inclusive nessa batalha. Inclusive nessa batalha. Né? Eu não é fácil, de um lado, mas ao mesmo tempo, quer dizer, eu, por exemplo, hoje em dia, eu sou capaz de programar em Python. Tem gente que não sabe nem o que é Python. Eu programo em Python com inteligência artificial. Se eu quiser criar um aplicativo para resolver determinado problema, eu posso fazer. Né? A gente, que eu digo assim, os meus colegas, eles ficam a tal distância do assunto que o máximo que ele faz é botar no chat GPT lá. Eu estou trabalhando com uma colega que, por acaso, também é gaúcha, a Laine Milan, que é cineasta, e a Laine está editando um documentário que eu estou fazendo aí, sobre famílias brasileiras, e eu insisto com ela, Laine, vamos usar o chat GPT para analisar as transcrições, simplificar o trabalho, facilitar. Ela não consegue, mas ela não consegue por preconceito, porque para você usar a ferramenta, você precisa entender como é que ela funciona. Super Precisa ler fácil. sobre o assunto. Não é assim, entendeu? Vou lá sei lá, não é um abridor de vinho. Você vai lá, bota o negócio, abriu. Se não tiver desse jeito, é do outro. Não. Uma ferramenta com a inteligência artificial, ela tem limitações e possibilidades. As possibilidades são imensas. Vou citar um exemplo ridículo, assim, que é o seguinte: eu estava trabalhando, e foi aí que eu voltei para a universidade para fazer mestrado, né? Estou terminando, graças ao chat GPT, entre outras coisas, é, por conta de um projeto que eu não desenvolvi ainda, que é a história de um embaixador norte-americano no Brasil, na, no golpe da República, 1889, que reconheceu o governo brasileiro antes da hora. E esse cara, que chamava Robert Adams Jr., um personagem muito curioso, que eu quero fazer uma biografia, o registro das informações disponíveis sobre ele, principal,
está nos jornais norte-americanos desse período, de 1840 até 1904, disponível na internet, né? Tem partes que não estão disponíveis, e é isso que está me faltando ir para os Estados Unidos para fazer a pesquisa no material que não está digitalizado, que são correspondências do Departamento de Estado com ele, e eu não tive grana para fazer isso, mas quando eu fui lá, eu consegui 450 artigos sobre o tal do cidadão. E o que acontece? Quando você vai. Esses artigos são de um software, de um banco de dados de jornais, newspaper online, ou coisa que o valha, da época, mas como a letra, o tipo gráfico utilizado é quase que gótico, o OCR, que é aquele reconhecedor de texto, não entende o que está escrito. Então, metade das coisas não dá para ler, porque tem 5 ou 8 palavras compreensíveis e 2 ou 3 incompreensíveis. Pois bem, com a ajuda do meu filho, porque esse Python eu ainda não domino, nós desenvolvemos uma ferramenta que faz com que a inteligência artificial leia esses recortes aí, entre aspas, não digitalizados, quer dizer, não, sem usar a digitalização do banco de dados americano, né, lê aquela foto do jornal e a inteligência artificial preenche as lacunas com as informações precisas sobre qual era, por exemplo, o nome de um, sei lá, lenhador em Arkansas em 1843. Não é que ele vai buscar isso, é porque ele, por aproximações, para a inteligência artificial, as palavras não são palavras, são números. E elas têm proximidades que fazem com que a inteligência artificial, nenhuma inteligência artificial foi ensinado português para ela, nem birmanês, nem alemão, nem japonês, nem chinês, nem o cacete, à exceção de inglês, que foi a origem das IAs ocidentais. Tudo que eles aprenderam foi por inferência a partir desse universo de números em que ela transforma as palavras. Então, só isso aí, por exemplo, é uma ferramenta que pode ajudar em muitas coisas. Há pesquisadores arqueológicos fazendo pesquisa sobre hieróglifos como dizer assim, registros históricos ou quase que pré-históricos com inteligência artificial. Então, eu estou falando isso para dizer o seguinte, para ser de novo aquele chato que está dizendo, olha, vamos olhar as possibilidades que existem, porque senão nós vamos ficar aqui muito animadamente especulando sobre os riscos que estamos enfrentando e como resolver, mas obviamente eu não tenho resposta, Mané. Você sabe disso, para dizer qual é a solução. Agora, se você me disser qual é a solução para buscar como é que se faz uma referência acadêmica nas bases da norma da ABNT para inscrever na minha dissertação de mestrado usando a inteligência artificial, eu tenho como explicar. E funciona. Por quê? Porque funciona. Porque foi feito lá uma pequena ferramenta e essa ferramenta resolve o problema. E a hora que a inteligência artificial aprende, ela começa a se desenvolver muito rapidamente, com todos os problemas que tem de piração, né? Das invenções, né? Das alucinações. Paulo, olha aqui, ó. Eu queria saber o seguinte: você está num processo de evangelização. Você está. Não, já estou evangelizado. Para mim é o seguinte: vocês todos é o seguinte, já perderam o bonde, cara. Não é nem evangelização. Eu acho que é o seguinte: eu só estou tentando salvar alguns pecadores. Com a humanidade. Se recuperar. Mas eu conheço, eu tenho muita gente já fazendo alguma coisa com inteligência artificial. Talvez Claro. nenhum jornalista com essa característica que está aprendendo a parte técnica, está conseguindo desenvolver Claro. o teu filho e tal, mas utilizar ferramentas para realizar. Eu essa semana, estou trabalhando um projeto com inteligência artificial, que vai, se eu não tivesse, eu não ia conseguir fazer em uma semana, né? Claro, com a ajuda de quem sabe operar. Eu digo, eu quero isso, as informações básicas são essas, vamos preparar os prompts, né, para chegar naquele objetivo final.
a inteligência artificial não só coloca conteúdo, como ela organiza o conteúdo de forma de tabelas, de gráficos e tal, o que é muito útil, muito bom, né? Claro que quem faz tem que entender porque ela comete erros, né? Total. Ela é um processo estatístico que às vezes não sabe e às vezes até inventa. Então, não pode colocar e achar que está tudo resolvido, não é? Só um rápido parênteses é o seguinte: uma dica prática muito simples que ajuda bastante. Quando vocês forem pedir qualquer coisa para o ChatGPT ou para o Gemini relativo a números, acrescente apenas uma frase ao seu prompt, que é o seguinte: utilize o Python. Por quê? Porque aí o Python, utilize o programa Python, porque aí ele vai quantificar para o ChatGPT. 2 mais 2 não são necessariamente iguais a 4. Para o Python, 2 mais 2 são iguais a 4 sempre. Né? E ele, se tiver essa instrução, ele reduz a alucinação matemática. Né? E já há novas ferramentas, que, por exemplo, o O.3, que é, para quem tem o chat pago, é o mais eficiente, que já são bem melhores do ponto de vista de matemática. Mas você tem toda a razão, quer dizer, não é deixar o bicho solto, você tem que estar Assim, de olho. hoje eu acho que não se recomenda utilizar uma aplicação de mais responsabilidade o não pago, né? O gratuito, né? O pago é muito mais eficiente. Sim, com certeza. Se bem que, olha, por exemplo, o Gemini, que é da Google, ele para, vamos dizer assim, grandes contextos, ele funciona melhor, né? Ele funciona melhor. O ChatGPT é mais para se você quiser uma coisa mais rápida, de um lado, e mais segmentada. Mas o Chat GPT pago, ele permite você criar o seu próprio GPT. Eu tenho uma meia dúzia, isso que eu uso para tarefas específicas, com atributos e determinações claras e precisas, porque não adianta você só imaginar ter um prompt Conta bem ruim. desenvolvido, né, e você usar ele várias vezes. Se você usar o mesmo prompt sem inscrever isso como uma regra definida naquele agente GPT, ele pode se perder. Né? Então, tem todo. Enfim, eu passo metade do dia enfiado na inteligência artificial, por conta muito dessa dissertação de mestrado que eu estou terminando. Né? Para vocês terem uma ideia, nos últimos 3 dias, eu refiz 222 notas de rodapé para referências acadêmicas de final, que é uma referência chata pra cacete, porque espero que ninguém aqui tenha passado por esse inferno que é se fazer mestrado, né? Tenho a impressão que já tem gente aí, mas a referência acadêmica é complexa, ela tem que ter a vírgula depois do nome, primeiro em caixa alta, segundo em caixa alta, e quando foi pesquisado, se não foi, se a edição é disso ou daquilo, enfim, um trololó complicado. Como é que faz isso? Com inteligência artificial. Em 3 dias eu matei as 222 referências, estão lá inscritas no paper que eu vou entregar. Entendeu? Então, Marco, antes de seguirmos aqui para os ignorantes de todo gênero aí, o Python, o que é o Python? não, Python é Foi uma linguagem de programação, projetada para dar ênfase no trabalho. Python. É uma linguagem de programação, como é o C++ e como são outras. Ela é uma linguagem lógica. E quando você ordena que a inteligência artificial recorra ao Python, ela não. É curioso, porque aparece nesse modelo pago, e você acompanha o raciocínio da inteligência artificial. Então, ela diz o que ela está fazendo enquanto está fazendo, não fica aquela tela branca piscando e de repente aparece a resposta. Então, Uhum. aparecem lá fórmulas matemáticas que a inteligência artificial utiliza para validar a informação que você pediu. No caso de serem informações que tenham, por exemplo, sei lá, a data de nascimento do arquiteto fulano de tal que trabalhou com o Fábio Penteado no projeto X. Então, ela recorre à internet, mas ela recorre para ir atrás e ela chega, por exemplo, à conclusão que o arquiteto fulano de tal, que nasceu em 1929, não pode estar vivo porque ele estaria com 90 e tantos anos.
Entendeu? Então, é só um recurso, digamos O assim, Neymar a morreu mais. essa. Oi? O Oscar Neymar morreu com mais de 100 anos, ele podia estar vivo. Então, mas pelo Podia, menos mas os não caras está dizem, olha, mais. talvez não esteja, né? Está morto para ti, filho ingrato, né? Aquela coisa. Mas tem muito erro e muito equívoco também, né, Marco? Total, Nesses total. recursos, a inteligência artificial. Outro dia até demos o exemplo aqui, logo que o Papa Leão XIV foi entronizado, ele foi na sacada e tinha o padre lá ao lado dele. E alguém me disse, aquele padre é brasileiro e ele é gaúcho. Eu disse, opa, eu desconheço E isso. Colorado. E Colorado. Aí coloquei na inteligência artificial perguntando se saberia identificar quem era o cidadão naquela imagem, ao lado do Papa Leão XIV. Aí a inteligência artificial recomendou que é impossível responder isso porque não existe um Papa Leão XIV. O último Ele Papa não foi tinha Leão chegado, XIII, aí veio me 13. Ele explicar não, quem não é o tinha Leão chegado lá XIII. ainda. Não tinha Agora, chegado lá, isso já fazia uma semana do evento, né? não, então, mas aí que tá. Por exemplo, se você fosse no Gemini, o Gemini saberia. Agora, Qual é a tem coisas diferença de um curiosas. para o outro? Qual é a diferença Ué, de um um é para da o outro? Google, o Não é outro do é da Google. OpenAI. O Não, eu Gemini é digo do em termos Google. de Não, evolutiva. o Gemini está 100% conectado na internet. O chat Hum. GPT não necessariamente, o não pago, então, pior ainda. Melhorou agora. Tem um detalhe curioso. Meu filho, por exemplo, o Pedro está trabalhando num projeto agora, muito interessante, que é o seguinte: ele foi contratado por uma empresa de tênis brasileira, poderosa, né? Não sei se ela é representante, não sei se, na verdade, se ela é uma subsidiária de uma multinacional, mas os caras querem não, os caras faziam uma pesquisa regular, fotográfica, sobre todos os competidores de maratonas no Brasil e no mundo, para saber dos 5.000, 10.000, 30.000, 40.000 ou 100.000 competidores que passam pela linha de chegada, quantos usam Nike, quantos usam Adidas, quantos usam sei lá o quê, que tênis tal, e que modelo de tênis tal faz isso. Como é que era feita essa pesquisa até hoje? Fotograva todos os pezinhos passando, daí vem um Zé lá, um monte de Zé, e os caras ficam anotando. Ó, esse aqui é um Adidas, sei lá, Top XPTO, esse aqui é um Reebok XYZ. E aí tabula todos esses dados e apresenta. Demorava um mês. Tá. O que o Pedro está fazendo? Ele montou uma inteligência artificial que reconhece pela foto. E e o, o modelo do tênis, a marca do tênis, e chega ao resultado em 15 minutos, no máximo, 10 minutos da competição, com um preço absolutamente mais barato. Ele está ganhando um bom caminhão de dinheiro para fazer isso, obviamente. E a última vez que eu falei com ele, na semana retrasada, o grau de acerto dele estava em 78%. Ele falou: eu preciso chegar em 98%. Ainda não consegui, é uma questão de treinamento, porque os tênis são muito parecidos. Agora, imagine o que é isso, a capacidade que uma inteligência artificial tem de identificar o tipo de um tênis numa foto, ou em milhares de fotos, né? E o que isso significa de economia, ainda que pagando o preço do desenvolvedor para fazer essa ferramenta, entende? Então, eu acho assim, mais uma vez, é um exemplo muito limitado, né? Assim como foi, e aí deixo a bola no ar, a candidatura do Pedro a vereador de São Paulo com uma inteligência artificial, que era Lex, que teve um fracasso estrondoso do ponto de vista de votação, mas que colocou um debate importante, eu acho, que é isso. Quer dizer, você pode ter uma ferramenta de inteligência artificial para validar e sustentar o trabalho legislativo de muita qualidade, muita qualidade, né? O problema todo é que isso, o eleitorado, pelo menos o de São Paulo nessa eleição, não aprovou a ideia.
O Marco, tu acha que ainda vão poder se candidatar? A inteligência artificial poderão ser eleitas vereadores de São Paulo? Então, o Pedro foi candidato com uma inteligência artificial, como candidato. Eu estou falando da própria inteligência. Eu Está falando, eu por acho. exemplo, tá falando, por exemplo, da Alexa. Alexa ser candidata a Exatamente, vereadora. Alex, ser candidato e tal. Não, agora não pode, porque você não permite, mas pensando que o mundo vai durar no mínimo mais uns 30 ou 50 anos, quem sabe? Os principais estudiosos de inteligência artificial falam que a data limite da virada irreversível e definitiva da questão da IA é 2027, daqui a 2 anos. Não é? Nós vamos ver, provavelmente. Não? Agora, como é que eles chegaram nesse cálculo? O que é a Isso virada irreversível? O que é isso? é o fato de que, a partir daí, você tem a inteligência artificial Geral, né? autônoma, digamos assim. Ela é capaz de tomar decisões por si só. Ela é autônoma, ela é capaz de tomar Autônomo. decisões por si só. Ela independe da determinação humana. Essa seria o cenário. Agora, esse cara que escreveu isso, que era um cara que saiu lá da OpenAI e tal, criou uma instituição nos Estados Unidos É o para. cara do banho de sangue dos colarinhos brancos, né? É o É, cara que escreveu esse artigo, né? Esse isso. cara, ele tem uma inteligência artificial dele, tudo isso é marketing, tudo isso é para dizer que a inteligência artificial é do caralho, vem buscar a minha empresa e tal, tudo isso é marketing, na minha opinião, humilde, modesta opinião, é tudo marketing, né? Pode ser. Esse cara, o Obama no Twitter dele republicou essa entrevista, recomendando que por isso teve uma repercussão gigante. Mas no dia seguinte já tinha um outro cara dizendo: Fulano é da inteligência artificial tal, está desenvolvendo tal. Isso tudo é marketing, isso tudo é propaganda, isso tudo é não sei o quê. Está querendo vender o produto dele versus o produto do outro. É uma grande guerra, né? Uma grande Se guerra. eu não sei se vocês têm essa coisa. Eu, por acaso não, por ignorância, digamos assim, eu cliquei ou mais de um reel do Harari no Facebook. Bom, o que eu recebo de Harari por minuto é uma coisa. Antigamente eu recebia uma moça que falava de sexo, que era mais divertido, que eu parei de seguir por razões óbvias, que falei, "Isso é um assunto que eu não entendo, é melhor eu não ficar assistindo, tá certo? Vou pensar, né, em Não Harari, lembro mais, né? eu não lembro mais. Mas o fato é que o próprio Harari é um cara esperto para caramba, tá certo? Não é tonto, né? O cara não vende tanto livro assim à toa. Agora, o fato é que tem pesquisadores e cientistas relevantes nos dois grupos. Naqueles que veem na inteligência artificial um problema insolúvel, perigosíssimo, definitivo, assustador e que vai matar todo mundo, e aqueles que têm uma visão mais positiva do assunto. Não é uma tendência só, né? Eu Porque acho que esse apocalipse é que faz parte do marketing do negócio, é a venda do apocalipse, né? Como tudo que toda inovação tecnológica que surgiu, qual é o saldo? O saldo é sempre positivo, que eu me lembro assim, agora não me lembro nenhum assim, foi uma catástrofe, tanto é que não existe mais e tal. Todas elas foram incorporadas, todas elas hoje estão em uso e em sua maioria o resultado é benéfico. Tem, claro que é que nem cheque, tem sempre um percentual de cheque sem fundo, mas, pô, vou acabar com o sistema de cheque por causa disso? Não, né? Eu acho que tem a venda do apocalipse, faz parte do marketing desse negócio. pode ser. Agora, Eu não houve quero achar isso. nenhuma curva de adesão com a velocidade do OpenAI, de tecnologia nenhuma para o passado, né? A velocidade foi assustadora. É muito grande, né? Então, e é isso, quer dizer, eu acho que nesse sentido é que eu não me sinto um evangelizador de coisa nenhuma, porque eles não precisam de padre nenhum, mas mais padre velho. Tu está querendo ajudar os teus colegas, principalmente aqueles com a idade em que a inteligência profissional, a inteligência artificial pode ter uma sobrevida profissional para usar, não é? Eu Isso é acho que difícil. sim, acho que sim, acho que sim. Não, tipo, a gente podia criar um podcast de inteligência artificial só para 70, maior de 70.
né? Aí, com certeza, vai ter público, pô. Vai ter, vai ter, vai ter. É, Sobre mas eu acho que como ferramenta é assustadora. É impressionantemente eficaz. Isso que é o problema. Ô, Márcio Pinheiro, a tua pergunta ainda é válida? Querias falar antes? Vale. Acho que vale. Boa noite, Marco. E aí, Marcinho? Tudo bem? Tá. Bem, Curioso ali com algo que tu falou logo no início, que tu falou que está envolvido com esse projeto envolvendo o Vladimir Herzog e o uso da inteligência artificial para recriar algumas coisas. E aí tu contou que alguns amigos, algumas pessoas próximas ficaram um pouco assustadas e a comparação inevitável foi a que tu fez com o Rubens Paiva. Pegando o exemplo do Rubens Paiva e do filme, o filme, na verdade, é um recorte e em cima do passado, né? Com exceção de uma ou outra ah, jogada ali que possa não ter acontecido, mas na verdade ele é em cima de algo verdadeiro. A tua intenção em sim. fazer esse negócio com o Herzog é também fazer um recorte em cima do passado ou dar uma certa Sim. liberdade à inteligência artificial para que ela pense algo que o Herzog poderia ter pensado nesses 50 anos que ocorreram depois da morte. É, é uma ótima pergunta. Quando eu sempre pensei nessas primeira hipótese de ser Bom, vamos lá. Antes de fazer isso, eu fiz um podcast que não publiquei, tá no Spotify, mas eu não divulguei nada, que é a mesma coisa, só que não com um chatbot que responde autonomamente, com Getúlio Vargas. Então, eu fiz uma entrevista com o Getúlio Vargas, chama Retrovisor IA, e é um projeto que ainda vou algum dia. Não com o Getúlio, que é mais complicado, que não tem áudio dele, sem ser discurso. Então, a voz dele fica meio que artificial, né? Porque não tem gravação. Mas vou fazer algum dia, e fiz com o Getúlio. E na brincadeira, no podcast com o Getúlio, eu arrisquei algumas perguntas aí sim, usando já a inteligência artificial para responder, como ele, sobre fatos da atualidade. Por exemplo, o que o Getúlio pensaria da lei de cotas, ou do 6 por 1, ou do fato do PSD de hoje, do Kassab, estar com o pé na canoa do Bolsonaro e do Tarcísio e outro pé na canoa do Lula. E ele respondeu, a inteligência artificial respondeu de modo muito interessante, é, pertinente, num certo sentido, obviamente ficcionado, tá certo? Porque o Getúlio não está aí para dizer se ele pensava isso, Falsamente. né? Mas quando foi para o Vlado, eu fiquei meio na dúvida, por razões óbvias, né? Eu fui preso uma semana antes dele, era companheiro dele e tal. Acho que é delicado pegar o Vlado e fazer ele falar sobre coisas que não tenha vivido. Quando eu levei isso para o Instituto Vladimir Herzog, o presidente do Instituto achou muito legal essa possibilidade e insistiu na ideia de que pudesse ser assim. Acontece que outros integrantes do Instituto se recusaram a admitir a possibilidade de ter uma iniciativa oficial do Instituto Vladimir Herzog com uma inteligência artificial se passando pelo Vlad. E eu consegui uma coluna do meio ali, que é: eu tenho o aval do Ivo para fazer isso e a chancela do Instituto, vou fazer isso esse ano de alguma maneira, mas não é uma iniciativa do Instituto. E resolvi circunscrever as respostas apenas a fatos que ele tenha vivido, conhecido e que haja documentação sobre isso. Então, por exemplo, nada aconteceu depois da manhã do dia 25 de outubro de 75, quando ele entrou no DOI-CODE, ele sabe, ele responde. E se você pressionar, ele não responde, diz: olha, não sei. Não, mas você morreu, eu não sei disso, eu sei o que aconteceu até dia 25 de outubro. Tudo aquilo que é para trás e que tem registro, a sua infância, atividade jornalística, atuação na BBC, TV Cultura, pressão, ele responde. Então, eu acho que cada caso é um caso, né? Mas eu diria que esse potencial de eventuais figuras históricas serem incorporadas por um personagem que fala como ele, daria um baita samba, por exemplo, se a gente for fazer o Zumbi dos Palmares, né? Ou o Dom Pedro I, ou seja lá, sei lá, o Marechal Hermes da Fonseca. Agora,
no caso daqueles que não têm voz registrada, a minha ideia é usar um ator ou uma atriz com uma voz conhecida que será clonada para responder as perguntas relativamente ao personagem X como fulano, ou, quer dizer, com a voz do fulano. Diga. Qual seria, Marco, o objetivo disso aí? De fazer o Vladimir Herzog, por exemplo, falar de fatos contemporâneos. Qual é o ganho, qual é o objetivo disso? Não, então, por isso é que eu acho que não, eu tanto acho que não há grande objetivo e eu decidi não fazer. Eu acho que assim, o objetivo, no caso de um podcast sobre um personagem relativamente recente da história brasileira, sei lá, o que que o Brizola pensaria do PDT de hoje? Isso dá fofoca, dá notícia, dá coisa, Fofoca, né? fofoca. Pois é, então, Mas tá bem aí, classificado. mas então, aí, Marco, então, isso não seria ficção? seria É, ficção, com certeza. Então, por isso é que eu acho que uma coisa, O então, por isso Herzog que, ali, pegando aqueles exemplos do Herzog, assim, o que que o Herzog pensa da legalidade? Ele pode pois é, ter sei lá, escrito um artigo, uma reportagem, sim, falar para alguém, então isso seria uma maneira de isso, recuperar uma coisa que não tem. E ainda assim isso, recuperar. exatamente. Não, Mas o então, não tem mas injeção Herzog aí. pensa do Bolsonaro é ficção total. é ficção total. Não, por isso é que eu acho que existe espaço até para ter iniciativas do tipo. Quer dizer, o que que a Carmen Miranda diria da Anitta, por exemplo? Eu já testei a resposta da inteligência artificial. É muito interessante, mas é Queria pura vender tanto ficção. disco quanto ela. Não, a Carmen Miranda diz o seguinte: aqui a inteligência artificial passando-se por Carmen Miranda. Bom, ela, na verdade, faz hoje o que eu fazia na minha época. A resposta é coerente, mas é obviamente uma alucinação e é ficção. Então, eu acho que assim, tem que definir o que que a gente quer fazer. Eu não quero entrar nessa praia, testei ali com o Getúlio e cheguei à conclusão que não É compensa. complicado, está mexendo com um vulto histórico, né? Que tem Pois um é, peso simbólico e pois que, é, de repente, ele começa a falar qualquer coisa, pois pode ser é. usado para o bem, para o mal, para tudo, né? Inclusive para É, desvirtuar o próprio significado histórico desse personagem, exatamente. né? Esse Mais, Jonas. mais do que isso, né? Mas podia fazer uma inteligência artificial do Tancredo Neves e vender para candidatos, né? Pois é. Não, pois é. Agora, então, mas eu acho assim, uma das coisas que eu gostaria de fazer aqui em Portugal hoje, se eu tivesse ou te encontrar a porta de entrada, era vender, entre aspas, é propor, porque a questão não é um negócio de muita grana, entendeu? O custo de realização disso é ridiculamente baixo, porque a competência de organizar essas informações, de usufruir dessa Então, tecnologia, não tem muita coisa, não é um documentário que você tem que ter câmera, Blackmagic, ponto de luz e não sei o que, nada. É áudio, tá certo? Só. Mas, O por que que exemplo, é? não, fazer aqui era criar uma inteligência artificial que recuperasse o, o Mário Soares. Não para falar do Chega, mas para falar das coisas que o Mário Soares, foi a principal liderança do PS, né, do partido que o PS desabou no mesmo tamanho do PSDB, quase, a queda. Né? O cara estava no governo e hoje é a terceira força política, né? Um ano depois. Uhum. Né? Caiu assim brutalmente. Mas tem uma estrutura, tem um enraizamento, tem 50 anos de história, tem o Mário Soares e tal. Então, chegar lá nos caras do PS e dizer, olha, vocês não fazem um chatbot para conversar com as novas gerações como se fosse o Mário Soares, mas não para falar, mais uma vez, sobre o que ele acha do, sei lá, do Trump, ou qualquer coisa que o valha, ou da União Europeia, ou da guerra do Putin, nada disso, mas, no mínimo, para reconstituir a sua história, pode ser uma ferramenta interessante e legal de fazer, porque tem material para caramba, tem a voz do cara, é fácil de fazer. É que eu não Mas tenho essas aqui, ainda não histórias, encontrei. mas essas Oi. histórias, Marco, vamos ficar no exemplo do Mário Soares, são histórias antigas, de uma outra época. Em certo Sim, momento, você falar, dizer para o Mário Soares manifestar alguma opinião sobre certo costume ou hábito do século XXI,
na segunda década do século XXI, ele vai soar, em certos momentos, completamente ultrapassado, Não, gaga e coisas do jeito. Então, essa pode ser uma falsidade baseada em pretensos fatos reais, opiniões do cidadão, ele acaba sendo uma falsidade para os dias de hoje. Parece. tenho minhas dúvidas, Vieira. Tenho minhas dúvidas, porque o que acontece? Eu acho que assim, o PS vilipendiou de um tal grau a história aqui em Portugal tem uma coisa assim, ao contrário da gente, que não tem um marco do fim da ditadura, né? A ditadura foi derrotada, não foi derrubada, e naquela salada, todos nós conhecemos, né? Tancredo, Sarney, anistia, blá, blá. Bom, aqui não, aqui teve o 25 de abril. E o que está acontecendo nesse exato momento, o debate que está colocado hoje aqui, é a ideia de acabar com a Constituição de 25 de abril por conta de certas coisas que eles dizem que são socialistas na Constituição do 25 de abril. Então, recolocar o discurso do Mário Soares com a voz dele, sem ter que ser um texto, porque, perdão a palavra, o jornalista português escreve mal pra caramba. Então, os textos que tem sobre a política são intragáveis. Né? Fazer uma coisa mais moderna, ainda que seja sob os cânones e as regras e os ditames do PS, eu acho que pode ser interessante. Mas, obviamente, o meu conhecimento da política portuguesa é insuficiente. O que eu posso proporcionar é dizer o seguinte: me dá aqui os conteúdos que eu boto na ferramenta e diz como é que organiza essa trolha para que ele responda corretamente. Porque tem várias determinações que precisam ser estabelecidas, controles e regras ali, que eu já treinei um pouco, né, Protocolo. exatamente, entendeu? Mas não é complexo, é aí que está. É muito sedutor o negócio. Eu passei meses, de janeiro para cá, o que mais eu fiz foi ensaiar essas experiências de construir chatbots que falam como as pessoas. E aí tem detalhes do tipo, se você transformar os textos em primeira pessoa antes de submeter, você resolve. Se você, porque, às vezes, enfim, tem uma complicação técnica lá que o chatbot ele fatia os textos em pequenas porções, e às vezes, onde é que ele alucina? Porque ele junta a porção número um com a 152, e a 152 não foi o cara que falou, foi outra pessoa. E é por aí que sai o erro, entendeu? Então, se você filtra o conteúdo que ele recebe e circunscreve a informação a isso, ela fica mais precisa, né? Tem pouco erro, né? E todos os erros que eu descobri até agora, nos dois, no Vlado e no Fábio Penteado, foram erros meus. Vou citar um exemplo. E um amigo meu ficou puto da vida com esse negócio, o Serjão lá, da Oboré, porque eu botei para ele para testar, e aí, na resposta, o Vlado diz assim: não, aí ele perguntou, como é que você entrou no Partido Comunista? E o Vlado ia lá responde: não, eu fui aliciado pelo Rodolfo Conde. Aí o Sérgio ficou puto, o Vlado jamais falaria que foi aliciado. Eu falei, tem toda a razão, Sérgio, vamos ver o que que é. Aí fui lá, porque você recupera todas as conversas em transcrição e vê da onde que a inteligência artificial tirou aquela informação, e eu fui na informação base, e era do meu livro, onde eu usava o termo aliciado com um tom de ironia. Diz assim, Vlado, como se dizia na época, foi aliciado, tal. E o ChatGPT não entende de ironia, entendeu? Ele diz que era aliciado, ele foi aliciado. Para ele, aquilo é meia dúzia de números que estão ali. Então, tem um aprendizado que é pequeno, mas que pouca gente domina. Tem que escrever contém ironia para o chat GPT, tem que botar. Contém os adjetivos, por exemplo, né? O adjetivo tudo é crucial. O ChatGPT adora crucial. Mas então, veja bem, se enquanto a inteligência artificial não aprender a ser irônica e sarcástica, não vai conseguir dar esse rebote que tu falou que vai acontecer em 2027, tá certo? Sim, não fui eu que falei, né? É um gringo Não, lá. sim, o citado por ti, Entendeu? tu citaste. Mas também acho, não, eu acho que ainda tem muito a desenvolver, né? Mesmo das transcrições, por exemplo, o que eu quero fazer para facilitar o trabalho de edição de documentário
é uma ferramenta que vai melhorar muito a vida de quem faz documentário. Aí o Pedro me passou ontem uma ferramenta semelhante que faz isso com, com entrevistas, com coisas de mercado. Também é uma IA. Eu estou testando, mas ela não captura aquilo que eu acho que é essencial, porque quando nós fazemos um documentário, um vídeo qualquer, a maior parte aí já fez, né, na vida, o que que acontece? Às vezes, não é a resposta ipsis literis ou verbis, né, como diriam latinista aí, que necessariamente importa. Às vezes é aquilo, a vacilação que o cara deu, ou que a pessoa fez, ou o tempo de demora na resposta, principalmente se não for para fazer política, para um documentário que registre a real a disposição da pessoa, se você faz uma pergunta incômoda e essa pessoa demora para responder e vacila e tal, esse vacilo fala mais do que aquilo que ele disse depois. Para ladrão, cara, Obviamente, veja bem e tal, não sei o quê, né? Veja bem. exatamente. Então, aí isso o ChatGPT não captura. Então, eu queria ter os trechos de transcrição identificados, com timecode de entrada e saída, com um corpo diferente, mas a íntegra da transcrição, porque como fui eu que gravei a entrevista, eu sei se ali teve um vacilo ou não, se aquela pausa é importante ou não, tá certo? Ele não consegue fazer isso. Por quê? Porque a instrução que ele normalmente desenvolve é a síntese. Ele é muito bom para sintetizar coisas. Mas para, digamos assim, ter essa sintonia fina, eu ainda não consegui. Estou batalhando há uma semana com esse e prompt para cá, e inteligência para lá, e agente IA para cá, e não consigo. E muito menos que a minha colega Laine Milan entenda que isso é para facilitar a vida dela, não é porque eu sou evangelizador do ChatGPT, entendeu? É porque isso vai tomar muito menos tempo se funcionar, né? Quando Nesse, funcionar. nesse momento, de certa forma, tu está usando o ChatGPT, mal comparando, como se fosse um Google em relação a uma enciclopédia. É, como se fosse um estagiário. É, porque, por Um exemplo, estagiário, com certeza. se escrever um livro há, sei lá, 40 anos, talvez para lembrar a data de nascimento do Vladimir Herzog, tu teria que consultar um papel, um documento. Isso, 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 No Google, isso. ele diz imediatamente qual é a Não, data. então, mas o ChatGPT ele vai mais. Esse O3, que é o de reflexão profunda, que é para quem paga lá os US$ 20 por mês. O Gemini, por exemplo, ele pesquisa 100 ou 120 sites na internet para te dar uma resposta. Você entendeu? Agora, melhora muito? Não, não melhora. Não melhora. Às vezes a minha pesquisa no Google é melhor do que a do ChatGPT ou do Gemini, porque eu sei o que eu estou querendo. Mas só que ele está chegando perto, ele está chegando muito perto, entendeu? Tá, ele vai passar a gente, eu não tenho dúvida. Vai passar, é uma questão se é que já não passou, tá certo? Então é só uma questão da gente entender Olha, e não querer que ele faça coisas, porque nós trabalhamos, o nosso raciocínio é completamente diferente, né? A gente É, infere coisas. Eu não digo uma coisa aqui, você conclui aquilo que eu não disse. Marcon, tem algumas aplicações da inteligência artificial, como na medicina, por exemplo, em exames clínicos e tal, que os próprios médicos dizem ela é mais precisa do que a gente. Com Ela certeza. não só chega mais rápido, como ela acerta mais, ela, né, chega mais perto da verdade do que a gente. Então, nesse caso aí, é uma coisa positiva, inclusive, é um uso Sim. positivo. Pois é. Mas como deveria ser o VAR, né? É, Como o que deveria VAR. ser o VAR, no caso, né? E veio o VAR e piorou tudo. Além de demorar mais, dá para descobrir e mandar punheta, né? Eu sou do É, tempo do Photoshop, né? Photoshop no Turf, né? Então, o VAR hoje me lembra sempre o Photoshop, aquela linha ali que ganhou por um quarto de bigode o cavalo, né? não, é muito tentador de um lado, assim, tem coisas por exemplo, eu estava lá nessa dissertação aí do trabalho que eu fiz aqui em Portugal, né?
Aí eu resolvi usar uma expressão que é muito portuguesa, que era o título dos podcasts que eu fiz aqui, a expressão se calhar. Aí eu peço para o chat GPT, me dá qual é a origem etimológica da expressão se calhar. Em 12 segundos, ele te dá 15 linhas, que ia te tomar um tempo do cacete para descobrir que se calhar tem a ver com calha, portanto é cair. Qual é o índice de referências que há na língua portuguesa, europeia, da língua do brasileiro? O brasileiro não fala se calhar, né? E o português fala. Agora, por exemplo, queria entender, e isso ele não dá, o que que tem a ver por trás disso, né? É essa sina portuguesa, é essa visão de um povo que navegava, ou isso é viagem da minha cabeça? Porque nós não falamos, né? Ninguém diz aí, se calhar vamos tomar um chopp amanhã. Você fala talvez, pode ser, mas é diferente, entendeu? O sentido, isso é só uma. Mas é gíria, né? Gíria é uma coisa muito nacional, muito local, né? Gíria é gíria, não tem. Exatamente. Eu tenho uma curiosidade, está fazendo esse mestrado com que objetivo? Com, combater o Alzheimer. É verdade, Essa é uma é boa, verdade. é uma boa, é É uma boa. verdade, é verdade. Não, é verdade. Na verdade, eu comecei imaginando uma coisa que haviam me dito que não ia acontecer, e eu confirmei na prática, que é duas coisas. A primeira, que isso poderia facilitar a minha pesquisa do tal americano e eu conseguir algum tipo de bolsa ou de sei lá o quê para ir para os Estados Unidos e fazer a pesquisa que eu quero fazer. Não há. Isso só há no pós-doutorado, no doutorado sanduíche, mas mestrado não tem. E no pós-Trump também, né? Cai para nós. E no talvez no pós-Trump. A segunda coisa é que eu imaginava que esse convívio com os colegas. Eu estou num negócio que chama Grupo de Jornalismo Online, da Universidade Federal da Bahia. É considerado o mais respeitado grupo de estudiosos de jornalismo online. Tem 30 professores e tal. Não E conhecem eles. o nosso grupo. Hã? Não conhecem o nosso grupo. Pois é. E aí eu apresentei a semana passada a minha dissertação e a solução que a professora arrumou lá, a minha orientadora, que é a chefe do grupo, foi rebaixar a minha dissertação para uma coisa que chama relato de experiência, que é só um TCC. Por quê? Porque eu não me submeti às regras acadêmicas que você tem que citar. Segundo Vieira 2023, Polidoro 1998, Vieira da Cunha 2003, entendeu? Eu me recusei a fazer essa, essa conversa mole, Um né? E jornalista. eu contei a história do que se passou nesse grupo de empresarial que me contratou para fazer um projeto para brasileiros em Portugal e queria transformar o grupo de mídia e que naufragou 6 meses depois de perder 10 milhões de euros na transação, Não, né? E que fragou é é o que bom, tudo em é, português. e é o que tudo indica, liderado por um marqueteiro português que morou no Brasil, foi sócio, diz ele, do Duda Mendonça, tal Não, de foi José Paulo sócio. Fácil. Pois é. Não fala E, do lembrança, dinheiro, sendo uma. e aí o, e aí, e aí O cara é o, posterior à minha convivência com o Duda. Ele veio depois, ele entrou depois, sim. não, ele fez umas coisas com o Duda, ele Fazia o trabalhou marketing, fazia o marketing. mais com a Zilmar, de quem ele não gosta. Quem está sempre aqui é o Tarcísio. Tá, encontrei com ele na semana passada, no novo jornal desse português. Daí o que acontece? Eu achei que eu ia ter ali, nesse grupo que é respeitado, um convívio, vamos dizer assim, intelectual, mais ou menos como esse que a gente está tendo nesse momento aqui. Quer dizer, vamos discutir um determinado assunto e todo mundo de peito aberto expõe as suas ideias, os seus pensamentos, os seus interesses, né, e troca figurinhas, não importa se você pensa como eu ou não e tal. E o que há lá, infelizmente, são jovens de 30 e poucos anos, que querem garantir a sua vaga como professor titular para ter aposentadoria integral. Não tem outra preocupação. Não tem. Então, um episódio ridículo que eu participei, havia uma disciplina obrigatória em que a gente era obrigado a dividir-se
20 pessoas em grupos de 2, 10 grupos, e ler 10 títulos, 10 textos de 30, 40 páginas em inglês por semana, resumir, preparar a apresentação e no dia azado a professora dizia: hoje quem vai falar é o Vieira e o Canabarro. Então todos os outros pegavam aquela monte de coisa que fez e jogava fora. E assim na semana seguinte, quinzena seguinte, mesma coisa. Lá pela quinta ou sexta reunião, eu levantei a mão e falei para a professora, eram vários professores. Eu tenho 70 anos e tal, né? Isso já faz 2 anos. E já está prescrito o meu crime e tal, então eu queria levantar o seguinte: vocês não acham que isso é uma maneira incorreta de ensinar? Eu acho que isso que vocês estão fazendo, com perdão da palavra, faz com cachorro, não com gente. Mas falei elegantemente, não foi assim, talvez nesse tom que eu estou falando aqui. Bom, moral da história. Todos os coleguinhas subiam aquelas palminhas, aplaudindo e tal. Isso mesmo, tem verdade e tal. Eu falei, então, eu queria que a senhora ponderasse isso com seus colegas e tal, porque não tem sentido se a gente fosse apresentar. Não, eu vou levar em consideração, vamos avaliar e tal. Aí eu falei para os colegas, falei, então, pessoal, vamos ficar aqui depois da aula, no online, para a gente discutir. Porque era online, tudo online, né? Era para a gente discutir o que fazer. Aí teve uma reunião que eu não acreditei. Eu falei, pessoal, então, nós temos que apresentar um manifesto, um documento para os professores pedindo que eles mudem esse compromisso. Não podemos fazer isso. Mas por que não pode? Não, eles vão nos punir. Mas que punir? Não podemos, aí nós não vamos passar no concurso. Eu falei, mas vocês estão malucos? Então vamos fazer o seguinte, eu apresento, que como eu não vou ser nada aqui, não quero ser professor, não quero fazer doutorado, não quero nada, eu apresento. Não. Você não pode apresentar. Por quê? Não, vamos primeiro ver qual é a nota que eles vão dar. Aí passou, terminou o ano, o semestre, saiu a nota, eu tirei 9,4. Aí eu cheguei, professor, queria voltar àquele assunto lá de trás, que meus colegas disseram que só podia falar agora e tal. Ah, não, nós já mudamos aí, realmente não vai ser mais assim e tal. Ah, muito obrigado e tal. Aí um colega desses que está lá sonhando com a aposentadoria falou: ah, então, porque na verdade, professor, sabe o que é? Eu achei muito absurdo que vocês fizessem isso só para a gente aprender inglês. Isso é uma conversa, uma desculpa esfarrapada. Aí o professor ficou puto. O que, meu? Você não é possível. Deu-lhe um esculacho. Aí eu falei: olha, vamos maneirar. Ou seja, nem sequer o comportamento acadêmico do tempo que era a ditadura que eu vivi, esses caras sabem fazer. E aí eu fico pensando, que diabo que eu fui fazer lá? Né? Foi isso, foi ser rebaixado para ter, em vez de uma dissertação de mestrado, um TCC de 380 páginas, que obviamente vai ser aprovado, né? Porque eu escolhi os orientadores lá, como chama, os professores lá que vão analisar, e não vai servir para nada. Né? Mas, em resumo, foi Mas por o isso. Alzheimer não avançou, pelo menos. Aparentemente, estou falando ainda, né? Lé com cré. Muito bom. Marco, muito boa a conversa. Eu vou encerrar aqui fazendo um desafio, tá? Daqui a um ano, nós nos encontramos novamente para ter esse mesmo tipo Boa. de conversa, mas a conversa será antecedida de um resumo de 10 minutos dessa nossa conversa de hoje. Boa. Certamente daremos boas gargalhadas das Com certeza. conjecturas e das suposições que fizemos aqui Acho hoje. que sim. Mas é o que Sim. temos, né? Pega a gravação e bota numa inteligência artificial para simplificar. Sim. Simplificar, claro. Ela chama Hey Meet, acho que é. Eu posso passar o link depois. É facinho. Passe o link. É bem Eu vou te legal. cobrar esse link aí, então, depois. Tá bom. Valeu, Combinado. pessoal. Ótima Obrigado, conversa. gente. Ótima Um abraço a conversa. todos. Obrigado, Marco, Obrigado, Maneco e todos. Até Tchau, a próxima. gente.